Bem-vindos ao canal Aulas de Português, eu sou o professor Bueno. A área de estudo ainda é morfologia, pessoal, lembram? O tema da aula ainda são as classes de palavras. Hoje você vai ver sobre o substantivo primitivo e substantivo derivado. Inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Boa aula! Para quem assistiu às minhas aulas anteriores sobre formação de palavras, vai lembrar bem sobre palavra primitiva e palavra derivada. Então, estamos diante de substantivo primitivo e substantivo derivado. Com certeza você vai tirar de letra. Substantivo primitivo. A maior parte das palavras da língua portuguesa, elas têm origem no latim. Mas nós temos influências de outras línguas estrangeiras, como o árabe, o grego, o francês e o inglês. E ainda temos palavras de origem africana e de origem indígena, que foram influências deixadas pelos primeiros habitantes do Brasil ainda. Os substantivos primitivos são substantivos cuja origem reside em palavras de outras línguas, como eu já disse para você. Então, os substantivos primitivos originam os substantivos derivados. Ou seja, os substantivos primitivos vão dar origem a substantivos derivados. Vejam abaixo alguns exemplos de substantivos primitivos. Algodão, do árabe, al-gutum, chuva, do latim, pluvial, folha, do latim, folia, pedra, do grego, petra, quilo, do grego, kilos. Então, são palavras primitivas que delas vão dar origem a outras palavras que serão substantivos derivados. Mais alguns exemplos de substantivos primitivos para você dar uma estudada um pouco mais. E tenha curiosidade, procure saber sobre mais palavras, que você vai enriquecer o seu vocabulário e vai ter mais capacidade de absorver os próximos conteúdos. Esse conteúdo é muito fácil. Viram como o substantivo primitivo se origina de línguas estrangeiras, várias outras línguas estrangeiras, até inclusive de origem africana e também de origem indígena dos nossos antepassados? Pois o substantivo derivado é aquele que deriva desse substantivo primitivo. Então, essa palavra substantivo primitivo ela vai gerar uma palavra substantivo derivado. Veja alguns exemplos abaixo que eu separei para você. Território, do substantivo primitivo, terra. Jardinais, substantivo primitivo, jardim. Laranjada, de laranja. Livraria, de livro. Folhagem, de folha. Chuvada, de chuva. Viram que é fácil você entender que a palavra terra que é primitiva porque ela não se originou de nenhuma outra, mas ela é capaz de formar outras. Então, essas palavras derivadas serão substantivos derivados. As palavras substantivos primitivos derivarão substantivos derivados. Na formação de palavras, nos vídeos anteriores, você viu sobre o processo de formação de palavras derivadas. Então, o substantivo derivado vai seguir a mesma lógica. A derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria também. Como toda palavra derivada é assim. Elas se dão por esses tipos de derivação que você está vendo aí. Prefixal, ela é acrescentado um prefixo, ou seja, ela vem antes da palavra primitiva. Então, ela vai ser prefixal. O que vier depois é sufixal, que é a próxima aí, que é acrescentando um sufixo a uma palavra já existente, alterando o seu sentido, como exemplo, jornalista é a palavra jornal mais ista. Então, ista é o sufixo. Atrás, na prefixal, a palavra contra mais mão, nós temos a palavra contramão. Então, nosso processo é prefixal, porque o que tem aí de primitivo é a palavra mão. Ela não se origina de nenhuma outra. Nós acrescentamos um prefixo nela contra e nós demos outro sentido para a palavra. Assim como o processo sufixal. A palavra jornal, se nós acrescentarmos aí o sufixo ista, nós mudamos o sentido e criamos outra palavra. Então, esse é um processo de derivação sufixal. E derivação parasintética? São acrescentados um sufixo e um prefixo a uma palavra já existente, alterando seu sentido também, como exemplo em afilhado, a mais filho mais ado. Então, deu afilhado. O processo parasintético, a diferença dele é que você pode observar que há supressão de algumas letras
e alguns fonemas para a gente formar a palavra. Então, essa é a derivação parassintética. Na regressiva, as palavras não são formadas por acréscimo, mas sim por redução, como em boteco, por exemplo, derivação regressiva de botequim. Então, a palavra botequim não é maior, então a palavra boteco não é menor. Então, isso aí é que a gente chama de derivação regressiva. Nesse tipo de derivação, muitos substantivos derivam não de substantivos primitivos, mas de verbos primitivos, que nós vamos estudar sobre os verbos depois, você vai entender um pouco mais sobre esse assunto, sendo chamados substantivos deverbais, tá? Como em dispensa, derivação regressiva de dispensar. A palavra dispensa vem de dispensar. Então, a palavra dispensar não é maior do que a palavra dispensa. Então, esse é um processo de derivação regressiva, que é uma redução na palavra. Simples, não é? Derivação imprópria. Ocorre alteração do significado da palavra, sem que haja alterações na palavra primitiva. Ou seja, um exemplo, como em o jantar, derivação imprópria do verbo jantar. Então, aqui nós temos a palavra jantar para duas situações. Jantar, o ato de você estar ali fazendo a refeição realmente, e o jantar, que é o nome que se dá àquele ato que você está fazendo ali naquele momento. Mas a palavra jantar ela não mudou, então isso aí que é derivação imprópria. Entenderam bem que o processo de derivação ele vai se dar por essas formas aí, prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Então, aí, desse momento, você vai ter os substantivos derivados, através do uso dessas derivações. Aqui eu coloquei lado a lado para você o substantivo primitivo e a derivação dele, o substantivo derivado, para você reforçar um pouco mais o seu conhecimento. A palavra marca é primitiva, ela não se origina de nenhuma outra. Ela forma o substantivo derivado marinheiro. A palavra papel forma-se a palavra substantivo derivada papelada. E a palavra primitiva ela pode formar várias palavras substantivo derivado. Tá? Aqui é apenas um exemplo para você. Terra, território, mas poderia ser terrestre, por exemplo. Nós teríamos outra palavra. Livro, livraria, livreiro também, chuva, chuvada aí, que eu coloquei, mas poderia ser chuvisco. Então, vai poder de um substantivo primitivo gerar vários outros substantivos derivados. Então, dê uma estudada mais sobre esse assunto, volte, reveja o vídeo, pesquise palavras substantivas primitivas e os seus derivados para você ampliar mais o seu conhecimento e reforçar a base para você seguir adiante. Bom, alunos, esse conteúdo é muito simples, não tem muito o que explicar. Para você entender um pouco mais sobre esse assunto, estude a etimologia das palavras, tá? Mas não tem muita dificuldade sobre entender sobre o substantivo primitivo e substantivo derivado, tá? Então, mas dê uma pesquisada, faça alguns estudos sobre o assunto para você reforçar. E fique atento até a próxima aula e inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, lembre-se, curta e deixe seu comentário, que eu leio todos os comentários e vou responder alguma dúvida que você tiver também aí nos comentários, tá? Um abraço do professor Bueno e até a próxima aula.